Pois não. Washington Mello, Rádio Central. Boa tarde, Moser. Boa tarde. Estamos ao vivo. Depois do jogo, né, contra o Operário, você disse que a vitória tirou um peso, né, das suas costas. E agora, né, o time fora da zona do rebaixamento, depois de 23 rodadas seguidas. Boa tarde a todos. Boa tarde. Esse foi o primeiro objetivo conquistado, né? E nós estamos ainda distante do objetivo principal. Eu tirei o peso das costas pelo fato de nós termos conseguido vencer, né? Nós vínhamos tendo um desempenho bom fora de casa, não do nível que nós tínhamos dentro da nossa casa, mas nós vínhamos jogando bem. Pegar o exemplo do jogo do Vasco, e mesmo o jogo do Vila, que foi um jogo equilibrado assim, mas acabamos cedendo o resultado praticamente no último lance. E esse jogo do Operário acaba tirando peso por causa disso, né? Você ter desempenho e não ter resultado nesse momento da competição, para nós estava difícil de digerir, né? Então nós conseguimos ter desempenho, nos adaptamos rápido ao gramado e conseguimos o resultado. Então foi por isso que eu falei da questão do peso. Então isso nos dá uma confiança importante, vir de uma vitória fora de casa, onde o Guarani tinha vencido pouco, eu não tinha vencido ainda fora de casa, então nos dá uma confiança importante para esse restante de competição, que todo jogo agora é uma final, né? Boa tarde, Moser. Boa tarde. Guilherme Volpon, Rádio TV Bandeirantes. Moser, o Guarani já conseguiu outros bons resultados, mas nunca conseguiu 2 vitórias seguidas na competição. O que falta para essas 2 vitórias na sequência? Desde de novembro do ano passado que o Guarani não conquista 2 vitórias seguidas, né? Então tem 10 meses aí que não conquista 2 vitórias seguidas. Amanhã nós vamos enfrentar um adversário bem duro, assim, né? Reassistimos o jogo deles contra o Grêmio, e o Novo Horizontino mereceu vencer o Grêmio, né? Venceu com propriedade, assim, na minha opinião. E vai ser um jogo bem duro, jogo de muita primeira e segunda bola, de competição realmente na acepção da palavra. E eu me apego aos nossos resultados, os últimos resultados em casa e o nosso desempenho dentro da nossa casa. Então, a gente vem de 3 vitórias seguidas dentro dos nossos domínios, jogando bem. Então, nós estamos num bom momento, nós chegamos no momento da competição que, na minha opinião, nós estamos em ascensão. E isso nos dá uma confiança importante. Nós sabemos da dificuldade que vai ser o jogo amanhã. O Mazola é um treinador que monta muito bem as equipes dele, mas eu estou muito confiante para aquilo que a minha equipe vai produzir. É óbvio que nós perdemos um jogador importante que é o Giovani, mas tenho certeza que quem vai entrar no lugar do Giovani vai dar conta do recado, e o nosso jogo coletivo ele vai continuar sendo forte, que é assim que nós conquistamos os nossos últimos resultados. Então, eu estou muito confiante para amanhã. Moza, boa tarde. Boa Ainda tarde. falando sobre a questão do Giovani Augusto, né? Uhum. É claro que é um trabalho do técnico administrar a questão dos desfalques, mas você tem perdido jogadores importantes na última semana, tanto para o departamento médico, como também essa questão da suspensão. O Alvarino perdeu o Júlio César, o Derlan é dúvida, o Giovani Augusto. Como é que é para o técnico administrar essa questão? E se você, de repente, até para driblar isso, tem trabalhado até com mais variações táticas do que você está acostumado, até para ter mais alternativas para os próximos jogos? Bom, na minha opinião, assim, como que se dribla, né, os desfalques, né? Como a gente tem uma metodologia de treinar todo mundo da mesma forma, né? Então, as informações são iguais para todos, o treino é igual para todos. É óbvio que chega um determinado momento da semana que eu escolho os 11 que vão iniciar, mas 80% da semana o treinamento é o mesmo para todas, e as informações também. Então, quando você acaba tirando um jogador ou outro, a estrutura do time ela não muda, né? O que muda é a característica individual. O Giovani Augusto é um jogador ímpar dentro do nosso elenco, e acredito que seja consenso na opinião de vocês também, né? Em contrapartida, o jogador que vai ocupar o lugar dele vai nos dar outras coisas diferentes do Giovani. Então, dentro dessa característica individual que tem que tentar o jogador que entrar produzir para o time, né?
Então, eu acho que é dessa forma que a gente tenta driblar os desfalques, né? Nós estamos perdendo jogador por lesão, que é normal, dentro de uma sequência, final de competição. Nós temos 11 jogadores pendurados, e aí é uma coisa que realmente me preocupa bastante, porque nós vamos fazer jogos decisivos que vai ter duelo, que vai ter uma chegada mais forte, que é inevitável, e aí nós corremos o risco de perder jogador por suspensão também, mas são coisas que fazem parte do jogo. Então é isso. E aí sim a importância de treinar todos os jogadores da mesma forma, justamente para quando você perder A, B ou C, você tentar manter o nível coletivo do time, né? Então eu tenho certeza que amanhã, coletivamente, nós vamos fazer um jogo muito sólido. Moza, com relação a 23 rodadas na zona de rebaixamento, quando você sai, o trabalho em termos psicológicos fica um pouco mais leve para trabalhar com os jogadores? Você falou que tirou o peso, então quando você olha para a tabela e vê que você saiu da zona, isso dá um ânimo maior, isso dá uma confiança maior? Eu falei do peso da questão da vitória fora de casa, né? Mas que você ter desempenho na zona de rebaixamento não é uma tarefa simples, né? Porque você está sempre com as costas na parede e não podendo errar, né? Então assim, nos dá uma confiança maior, o ambiente ele fica melhor, porém, nós estamos longe do nosso objetivo ainda. E assim, e os jogadores também entendem isso, né? Nós estamos mais confiantes, nós estamos melhores preparados, coletivamente, na minha opinião, nós estamos mais fortes, né? E aí essa é uma avaliação minha pessoal, e eu posso ter certeza que eu sou bem crítico assim ao meu trabalho, mas nós estamos nesse momento da competição coletivamente muito fortes, mentalmente fortes, porque nós superamos obstáculos duros assim, de estar a todo momento com as costas na parede, zona de rebaixamento, sem poder errar, e mesmo assim esses jogadores tiveram um desempenho importante, né? Técnico, foram corajosos, competiram. Então vai ser talvez talvez não, né? Vai ser no meu comando a primeira vez que nós vamos iniciar uma rodada não estando na zona de rebaixamento. Então nós conquistamos isso, e agora o grande desafio é realmente agarrar com as duas mãos essa oportunidade de estar fora da zona de rebaixamento e não entrar mais. Então é baseado nisso que nós vamos enfrentar o Novo Horizontino amanhã. Nós saímos da zona de rebaixamento e não queremos voltar mais para lá. Então, e como que você não volta? É só tendo desempenho, competindo, sendo solidário um com o outro, sendo time, sendo grupo, como eles têm sido até agora. Então nós conseguimos criar essa identidade, que na minha opinião, para um treinador é o grande desafio em pouco tempo, né? Nós temos muito pouco tempo de trabalho e o resultado é para ontem, né? Então, só que qual que é a parte mais difícil? É realmente criar uma identidade. E aí, graças a Deus, nós conseguimos criar, e agora amanhã é pôr tudo em prática para nós construirmos e aí merecer realmente vencer o Novo Horizontino, que vai ser um adversário bem difícil. Moza, você nunca escondeu, né, que o seu sistema preferido é o 4-3-3. Sim. Agora com a ausência, né, do Giovanni Augusto, né, você vinha atuando, né, no 4-4-2, agora sem poder contar com o Giovanni, você pode retornar ao 4-3-3 no jogo de amanhã? O Gênison seria uma opção para jogar ali ao lado do Yuri e também do Bruno José? Nós treinamos algumas formações, né? Eu treinei o Gênison com o Yuri, eu treinei o Perso entrando no lugar do Giovanni Augusto, o Richard entrando no lugar do Giovanni Augusto. Eu treinei com o Edson de ponta esquerda. Desculpa. Eu treinei algumas possíveis variações, e aí hoje eu decidi, mas infelizmente eu não posso falar para vocês. Vocês só vão ficar sabendo amanhã 8h30 da noite. Não, aí não. Pô. Só amanhã. Exatamente. Moser, pegando um gancho na pergunta do Washington, se a gente pode... Você também quer saber a escalação, né? Não a escalação. Mas se a gente pode cravar o Yuri como o atacante titular do Guarani. Olha, nós temos um elenco com 30 jogadores, né, contando os goleiros, né? É óbvio que eu tenho um time base, e é normal, né? Tanto é que
Eu venho repetindo praticamente as escalações, mas eu cravar que A, B ou C são titulares, assim, é difícil porque eu considero sempre o momento, né? E o momento que nós vivemos exige que eu coloque os 11 que nesse momento estão realmente melhores. Então hoje o Yuri está tendo uma sequência e está tendo as oportunidades de iniciar o jogo, porque nos últimos 5 jogos, além dos 4 gols que ele fez, ele vem entregando números físicos importantes para o time, né? Primeira fase de pressão, às vezes cumprindo outra função, as bolas paradas sejam ofensivas e principalmente as defensivas, né? E o Gênison ele teve uma lesão no momento que ele estava muito bem também. Então, eu não posso cravar que ele é titular absoluto, como não cravo ninguém que é titular absoluto. É óbvio que eu tenho um time base, mas eu não tenho titulares absolutos. Eu coloco para iniciar os jogos aquele que nesse momento eu considero que estejam num momento melhor, né? É isso. Moser, desde 1996 o Guarani não tinha um jogador convocado para uma seleção principal e o Bruno Miranda agora foi convocado para 2 amistosos da seleção boliviana. Inclusive, trocando ideias com os colegas que cobrem a seleção, eles sempre dizem que é um dos jogadores que mais tem confiança do Pablo Escobar, que é o técnico da Bolívia. E aí a torcida sempre se pergunta, né, Moser, se o Bruno Miranda está no caminho para ter mais minutos com você, ou se ainda faltam coisas essenciais. Recentemente você até citou a questão da adaptação, né? Como um empecilho que tinha atrapalhado ali o Bruno Miranda nos primeiros dias. Como é que você tem enxergado esse jogador e quais os seus planos para ele? Eu entendo realmente o questionamento por parte de vocês e da torcida também. Mas pode ter certeza que eu estou quebrando a cabeça diariamente para introduzi-lo no melhor sistema possível, onde ele se sinta mais confortável, onde ele possa produzir mais. Eu quando atleta, eu joguei 12 anos fora do país, né? Então, não é fácil ser estrangeiro, não é fácil você se adaptar, os próprios companheiros precisam entender as suas características, porém você como estrangeiro você tem que fazer um esforço maior do que o jogador que é do país, porque assim tem o idioma que é uma barreira, por mais que ele fale espanhol, mas queira ou não, quando você fala rápido ele não entende e vice-versa. Tem o meu modelo de jogo que talvez não era aquilo que ele estava executando no Bolívia, porque ele com o Zago lá eles predominantemente marcavam com 7 e os 3 da frente marcavam pouco, né? E aí não tinha uma exigência na fase defensiva como nós temos aqui. O campeonato da Série B é um campeonato bem duro, né? Bem duro, e ele chegou num momento que nós estamos, na minha opinião, transitando de um desempenho razoável, bom, para um desempenho que nós transitamos para um desempenho bom para muito bom, na minha opinião, e daí, consequentemente, eu mantive praticamente a base do time em todos os jogos, e aí, de consequência, ele teve menos oportunidades, mas, na minha opinião, o caso do Bruno Miranda, especificamente, é um processo de adaptação, realmente. E aí, tem que existir um esforço da nossa parte, eu, como comissão, e tendo vivenciado ser estrangeiro por muito tempo, eu tenho que fazer minha parte para através de vídeo, de conversa, enfim, inseri-lo o mais rápido possível, e aí também o esforço de lá para cá para ele se adaptar rápido, mais rápido à nossa realidade de futebol, né? Que assim, talvez a exigência no Brasil, ela acredito eu que seja maior que a exigência que é praticada na Bolívia, com todo o respeito, cada país tem a sua particularidade, a sua dificuldade, a sua exigência, mas eu acredito que dentro da América do Sul, Brasil e Argentina são os países que a adaptação para o estrangeiro é mais difícil, né? Então, mas pode ter certeza que nós estamos trabalhando diariamente para realmente o investimento que o clube fez, e daí pelo atleta também, né? Fazer com que a gente deixe ele confortável para poder desempenhar o melhor dele, né?